Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Então, só para registrar aqui na gravação, eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou mostrar aqui a questão do cronograma primeiro, tá? Então, na verdade, aqui tem um exemplo bem simples do cronograma. O ideal é que vocês tenham esse cronograma até para que vocês possam ter um acompanhamento daquilo que vocês já fizeram, o que vocês não fizeram, e que vocês possam dar um checklist nisso, né? Se não semanalmente e quinzenalmente. Aqui eu estou trazendo uma proposta, vamos dizer assim, o mais simples possível de cronograma. Quem sabe alguns de vocês até prefiram trabalhar com o Microsoft Project ou uma ferramenta similar, mais profissional para o cronograma, seria ótimo. Aí cada um de vocês vai usar a ferramenta que tem mais afinidade. Se construir o cronograma não é algo que vocês fazem no dia a dia, ou se não conhecem uma ferramenta, vamos dizer assim, mais rebuscada, não tem problema. Podem usar esse exemplo mesmo. Eu coloco isso ali no grupo do WhatsApp da turma para vocês. O que eu vou recomendar inicialmente, tá? Que vocês só não fugissem de trabalhar com uma escala de cronograma ou semanal ou quinzenal. E eu justifico por quê? Porque eu creio que trabalhar com cronograma mensal acaba ficando difícil de vocês terem a mensuração de se vocês estão indo num ritmo bom ou não. Porque hoje é dia 31 de março, né? Então, se eu tivesse, num exemplo aqui, trabalhando o meu cronograma mensal e ontem, dia 30 de março, eu ainda tivesse várias tarefas para desenvolver, eu ainda estaria dentro do cronograma. Tudo bem que se a gente for fazer uma análise mais séria, qualquer pessoa vai identificar que se ela está no último ou penúltimo dia do mês e ela tem muita coisa a fazer, claro que ela não está exatamente em dia. Mas então, até para que vocês possam ter esse controle melhor, eu recomendo que vocês trabalhem com um cronograma ou em porções, como está aqui, né? Nesse exemplo, eu dividi em primeira e segunda quinzena ou em semanas, né? Que eu teria o mês de março, abril, maio, junho e julho, que eu deixei aqui como exemplo para vocês, ou dividido em 4 semanas ou dividido em 2 quinzenas. E aí vocês vão colocar aqui todas as tarefas, né? Para ter esse controle. Eu vou pedir depois que vocês, por exemplo, na próxima semana, assim que fizerem essa primeira versão do cronograma, me enviem. Eu abro uma tarefa ali no Moodle e peço para que vocês me enviem, só para que eu tenha uma ideia geral de como vocês pretendem tratar o tema de vocês ao longo do semestre. Mas esse cronograma ele é muito mais para vocês do que para mim, tá? Fique claro. Eu não vou, principalmente aqui de forma online, ter como ficar puxando a manga da camisa de vocês, né? Ó, fulano, e aí, como é que está o teu cronograma? E aí, estamos dentro do previsto ou não? Mas, de quando em quando, eu vou dar uma questionada em vocês, principalmente quando a gente for tratar um a um, até para não melindrar ninguém aí de tratar no âmbito coletivo, para que vocês possam ir fazendo um checklist de como vocês estão. Na gestão do cronograma, se a gente está à frente ou está justo nas entregas, ótimo. Se vocês estiverem atrasados, vocês vão ter que ter claro que em algum momento vocês vão precisar acelerar um pouquinho para conseguir estar em dia com esse cronograma. Então, o que eu coloquei é que o cumprimento do cronograma ele não é uma tarefa que cabe a mim exatamente, né? Ele é uma orientação principalmente para vocês e aí para mim, como professor, como orientador, num segundo momento. Tudo bem, mas aí agora o Rafael, por exemplo, ou o Maurício, ou o Márcio, a Tatiane, o Igor poderia perguntar, Maurício, mas o que é que eu levo para dentro desse cronograma? Porque no teu exemplo, tu colocou aqui a tarefa 1, 2, 3, assim consecutivamente. O que é que eu vou levar para dentro desse cronograma? Então, para isso, eu chamei a atenção para esse exemplo aqui, cronograma. Todos vocês estão vendo esse documento do cronograma? Sim. Sim. Sim? Ok. Então, o que eu fiz aqui, né? Então, só reforcei aqui, né, que a ser desenvolvido numa ferramenta como Project ou similar, ou em último caso, no próprio Excel. Na verdade, não há uma avaliação do cronograma, né? Eu coloco o cronograma para que vocês desenvolvam na ferramenta que tem mais afinidade ou que seja mais simples, porque essa é uma ferramenta de orientação, né?
Vocês não entregam ao final do semestre o cronograma, vocês entregam o artigo. O cronograma é só uma ferramenta de trabalho. Então, o que é que eu trouxe para cá, por exemplo? Eu trouxe alguns temas que são commodity, que todos vocês vão ter. Por exemplo, todos vocês vão ter que fazer a entrega parcial de grau A. Todos vocês vão ter uma entrega parcial de revisão. Todos vocês vão ter uma entrega de grau B, que é a entrega final. Todos vocês estão ou já desenvolveram a proposta. Todos vocês vão definir aqui o tema, né, o que a gente chama de assuntos-chave, mas é o tema do projeto. Então, isso que eu marquei aqui em negrito são aqueles temas, aquelas tarefas que todos vocês vão ter. Vocês vão ter que ir alocando ali dentro do cronograma do projeto de vocês. O que nós vamos ter de diferente, por exemplo, é aqui, levantar as informações sobre a empresa que servirá de base para o estudo. Se, no caso de algum colega que não está usando uma empresa exatamente, ou a empresa que trabalha com base de estudo, quem sabe ele não vai ter essa tarefa. Os outros todos terão. Pesquisar, coletar as informações aqui acerca do tema de vocês. Aí cada um vai abrir isso em uma ou mais tarefas conforme a sua preferência. Quem sabe, se vocês preferem tratar toda a questão de pesquisa como uma única tarefa, essa tarefa vai se estender por algumas semanas ou pelo menos uma ou duas ou 3 quinzenas. Se querem abrir isso mais em relação à estrutura do trabalho exatamente, que a gente vai tratar, aí fica a critério de vocês. Como eu disse, é uma ferramenta que vocês vão utilizar para a orientação do projeto. Para quem já trabalha com projetos ou a empresa onde trabalha já utiliza mais a metodologia de projetos, o cronograma deve ser uma ferramenta já bem habitual. Para aqueles que não têm esse hábito, ótimo, e aí a gente já internaliza isso também a partir aqui da realização do projeto. Vejam também que eu tratei aqui, né, tarefa X, Y, Z, quer dizer, cada um de vocês vai abrindo o seu projeto e vai ter mais ou menos tarefas, né, ao longo do cronograma. Não quer dizer que vai ter mais ou menos trabalho, vai ter mais ou menos tarefas. Eu até prefiro que, na dúvida, vocês abram um determinado tema ou tarefa em tarefas menores, porque, de novo, vocês vão tendo uma melhor percepção daquilo que vocês já cumpriram e daquilo que vocês ainda têm a cumprir, e se vocês estão dentro do previsto, do ponto de vista do cronograma, ou vocês têm que acelerar. Se vocês conseguirem trabalhar à frente do cronograma, excelente. Nós tendo um prazo um pouquinho maior lá ao final do semestre, vocês fazem uma revisão a mais, revisam o texto, a formatação com mais calma, pedem a opinião de um amigo, de um colega, de um familiar que possa fazer uma leitura e passar uma outra opinião para vocês. Tempo sempre é bom. Em tendo tempo, nós vamos conseguir alguma coisa para aproveitar esse tempo. O que a gente não pode é ter um cronograma muito apertado que nos sufoca, porque aí no final do semestre lá vai chegando a data de entrega e vocês vão ficar cada vez mais pressionados, né? Mas faço votos que isso não aconteça. Essa questão de formatação também. Às vezes o aluno prefere ir formatando já o artigo ao passo que ele vai escrevendo. Como é um artigo que eu recomendo que não tenha mais do que mais ou menos 30 páginas, a formatação também não é um grande trabalho. Mas, como eu também não sei qual é vamos dizer assim, a habilidade de cada um de vocês nesse quesito, não vou tratar aqui por ser muito ou ser pouco trabalho, ou ser rápido ou ser demorado. Mas vocês vão ter que fazer essa formatação. E o ideal é que vocês façam isso antes dessa entrega de revisão, que eu estou destacando aqui. Porque nessa entrega de revisão, o ideal é que o artigo esteja, se não pronto, praticamente pronto. Porque aí eu posso fazer uma avaliação da formatação, que a gente vai falar em detalhes mais adiante. Posso fazer uma segunda ou terceira leitura do artigo, porque vocês já vão ter feito uma entrega de grau A, e mesmo nesses momentos aí em que vocês vão dividindo comigo, eu já vou fazendo as leituras e já vou fazendo os meus apontamentos quase que finais aqui para vocês nesse ponto, quando eu digo, olha, aqui tá bacana, aqui falta alguma coisa, falta um pequeno ajuste, enfim, a tendência, quando vocês fazem essa entrega de revisão, é que o artigo esteja já quase concluído. E depois, essa questão de revisão textual, tá? O que acontece?
E aí eu coloco aqui que sugere-se por um profissional habilitado. O ideal, como é um trabalho de finalização de curso superior, é um trabalho oficial, enfim, que houvesse a revisão de alguém que tem uma forte habilidade aqui na área de comunicação. Aí vocês vão pensar, poxa, mas e tu, Maurício, meu professor, não tem essa habilidade? Olha, gente, eu tenho até um certo ponto, mas eu também não sou um professor da disciplina de comunicação. Não sou um expert em língua portuguesa. Vocês sabem que a língua portuguesa, principalmente para quem já estudou outra língua, a língua portuguesa realmente é bem complexa. Então, eu vou fazer as minhas leituras, vou fazendo os apontamentos. Para aqueles que quase todos já enviaram, se não todos, a proposta, já perceberam ali que eu vou pontuando também. Eu vou usar essa prática de fazer os comentários, até porque o ideal é que vocês não excluam os comentários, vocês mantenham os comentários e ocultem eles para que vocês possam trabalhar, mas para que eu também, quando vocês me mandam o arquivo, possa perceber aquilo que eu já pontuei e, porventura, inclusive, ali as réplicas que vocês conseguem, vocês vão colocando nos comentários, tá? Então, eu só peço que não apaguem os comentários, principalmente a partir do momento que vocês já estruturam ali o artigo no documento que, ao final do semestre, vocês vão entregar. Então, se vocês têm o contato ou amizade, enfim, a proximidade com uma pessoa que possa fazer, antes da entrega final, uma última revisão, seria bem bacana. Quem pode fazer isso? Não necessariamente precisa ser um professor. Às vezes vocês têm um colega de trabalho, um familiar, um amigo que tem aí, que é jornalista, que trabalha melhor comunicação, que tem uma formação, enfim, para isso, que pode ajudar, sempre é bem-vindo, tá? E se eu não fizer? Mas e se eu não fizer? Olha, não vai haver uma avaliação se vocês vão fazer ou não. Só que, claro, quem conseguir uma ajuda para fazer essa última revisão textual tende a ter um artigo, né, mais robusto, eu diria, mais finalizado realmente do ponto de vista de comunicação. Então, nós já temos pelo menos 2 pessoas que vão ajudar. São vocês e eu. Se tiver também uma terceira pessoa, seria excelente. E aí, em teoria, a última tarefa de vocês, e aí vocês podem olhar pelo aquele cronograma das aulas que está lá no Moodle, a última tarefa é a entrega de grau B. Vocês vão perceber que eu deixo sempre uma última semana do semestre para uma necessidade de grau C. E o que seria o grau C nessa disciplina de projeto? Por exemplo, Maurício, será que um aluno pode ficar de grau C na disciplina de projeto? Será que ele pode? Ele pode, né? Quer dizer, daqui a pouco... É complicado. E o objetivo ali na data da entrega de grau B ou na entrega de revisão, eu percebo que falta alguma coisa ou que a gente precisa um tempinho a mais, a gente vai ter essa mais uma semana. Então, não se preocupem do ponto de vista de mas aí eu vou ter uma avaliação pior. Não necessariamente, não estou dizendo isso. Mas vamos deixar aquela uma semana como uma gordura que, se houver necessidade, a gente pode queimar. Porque o que acontece? Finalizando o semestre, como todos os professores, eu preciso fechar as avaliações de vocês, fechar os relatórios, né? E fazer o encerramento da disciplina lá no portal do professor, que vocês enxergam no portal do aluno. Então, eu não consigo ter uma negociação de dilatação do prazo no final do semestre. Então, a gente já deixa essa uma semana, porque se houver necessidade com um ou outro projeto, a gente utiliza. Se não, fica valendo a data da entrega de grau B, tá? E uma outra situação, mas eu, aluno, posso reprovar na disciplina de projeto? Sim, pode reprovar, é uma disciplina passível de reprovação, né? O que acontece em grande número é normalmente não o aluno que reprova porque o projeto dele não tem uma condição técnica de ser aprovado, porque isso nós vamos construindo juntos ao longo do semestre. O que acontece, vez por outra, é aquele aluno que não consegue cumprir o seu cronograma ou que ele fez uma proposta lá com objetivos que depois ele mesmo não consegue cumprir. Eu, sinceramente, não enxergo isso nos projetos de vocês. Até porque se eu visse algum projeto que ficou com tema, objetivo, proposta muito fora da realidade, eu mesmo já teria pontuado a vocês no momento em que vocês me enviaram, né? E nós, provavelmente, hoje, já trataríamos disso ali quando for
ter um momento eu e vocês de forma individual. Então, não me parece o caso. Agora, é uma questão, creio que muito mais de organização, de pesquisa, de escrever os assuntos do que de condição técnica, né? Eu acredito que todos vocês têm condição técnica para desenvolver o projeto e cumprir com aqueles objetivos que estão declarando ali na proposta, até porque senão nem eu mesmo concordaria. Até por isso que eu comentei com vocês logo no início ali da aula de hoje, que eu acabei fazendo um ajuste ou outro nos objetivos principalmente. Por quê? Porque eu também preciso ter esse compromisso com vocês de entender que o tema do projeto e os seus objetivos estão de acordo com o tempo que nós temos. Então, eu acredito, pelo que eu lembro, em todos, se eu fiz algum ajuste, eu fiz um ajuste para um pouquinho menos. Quer dizer, eu reduzi um pouquinho o escopo do projeto para que vocês não tivessem um escopo muito dilatado e que a gente corresse o risco de, daqui a pouco, não conseguir cumprir do ponto de vista do tempo. Um exemplo que eu lembro assim rapidamente, né, Tati, foi o teu projeto. Eu achei os objetivos todos excelentes, mas eu entendi que tinha um objetivo, tu sabe do que eu estou falando, que me pareceu que ficou muito desafiador. Né? Sim, sim. Depois, quando eu vi, eu também dei uma percebida mais... Isso. Então, eu preferi, por segurança, diminuir um pouquinho o escopo, né, deixar um objetivo um pouco menos de implementação, para a gente não correr o risco de não conseguir concluir a tempo. Se, Tati, a gente conseguir levar o cronograma numa boa gestão e mais no final do semestre a gente perceber que teria tempo, quem sabe a gente já pode até rever, não tem problema, né? Aí tu vai me dizer, vai ter um tempinho aqui que eu consegui economizar, vamos dizer assim, ao longo do semestre, e aquele objetivo que tu pediu para diminuir um pouco o escopo, quem sabe a gente tenta tratar com aquele escopo original, sem problema. Como eu disse, se sobrar um pouco de tempo ao final do semestre, nós tratamos disso e a gente arranja o que fazer com esse tempo. É melhor tirar e depois acrescentar do que deixar e não conseguir cumprir, né? Isso, exatamente. Aí eu usei como exemplo, porque eu tinha na memória, né, Tati, que a gente fez isso ali num dos teus objetivos, mas quem sabe possa valer para o Márcio, para o Maurício, para o Rafael e para o Igor também, que se eu fiz um ajuste ali, normalmente foi para ter uma segurança de conseguir cumprir com os objetivos, nada mais do que isso, tá? E aí, então, visto aquele modelo mínimo, vamos dizer assim, de cronograma, visto aqui o que a gente pode levar para esse cronograma, me parece que vocês teriam condição já de desenvolver para a próxima semana. Então, o que eu proponho, tá? Eu proponho que vocês, até a próxima semana, que vai ser o dia 7, a próxima aula, até o dia 7 de abril, vocês possam fazer a postagem do cronograma no Moodle. Aí, provavelmente, entre amanhã e quinta-feira, eu abro uma tarefa lá no Moodle para vocês inserirem o cronograma. Pode ser? Pode. Pode ser sim. Tudo bem. Eu aproveito aqui quando vocês estão todos comigo ao mesmo tempo, sempre fica chato para o aluno dizer que não, né? Então, eu aproveito fazer as perguntas para vocês aqui coletivamente. E aí a probabilidade de vocês responderem que sim é sempre maior, né? Mas só para descontrair. Então, ok, falamos aqui das tarefas, falamos do cronograma também. Se vocês entenderem e querem dividir comigo o cronograma antes de postarem, não tem problema, tá? Podem mandar que eu olho e lhes respondo. Se vocês entenderem que está bem, já quiserem postar direto lá no Moodle, fica a critério de vocês, tá? No caso do cronograma, eu não vou exigir que vocês me enviem, porque, como eu citei, é uma ferramenta muito mais de trabalho para vocês do que para mim, tá? E aí, voltando um pouquinho aqui para a estrutura, só para fechar esse loop do cronograma, então, naquele exemplo que eu tratei com vocês na semana passada, que está no Moodle, onde eu peguei lá o meu assunto da educação, o meu tema educação, e vim dividindo eles aqui, esse tema em tarefas, enfim, eu levaria lá para o meu cronograma tudo isso. Quer dizer, eu poderia
pegar aqui os itens principais, né? Só tratar o conceito, o histórico, a evolução, o contexto, a modalidade, os níveis, elementos aqui, um item final, e poderia levar lá tudo isso para o cronograma e juntar lá com aquelas tarefas de proposta, de entrega de grau A, de entrega de revisão, de entrega de grau B, de revisão de texto, de formatação, enfim, né? Poderia montar assim o meu cronograma. Mas, se eu quisesse também, como por exemplo, pegar aqui o item 6, ir lá no meu cronograma e dividir esse item 6 em tarefas menores, eu poderia também, né? Vamos imaginar que eu entendesse que eu posso tratar 2 desses níveis numa semana, outros 2 na outra semana, outros 2 na outra semana, enfim, tudo bem, não teria problema. Eu poderia, só voltar aqui, eu poderia dividir esse item 6 aqui, os níveis, educação, enfim, em tarefas menores, ou poderia tratar uma tarefa como sendo esse item 6, e aí toda a tarefa ficaria junta. Aí como vocês preferirem, como eu disse. E aí, havendo dúvida, ou se alguém não tem muita prática em montar esse tipo de ferramenta, aí vocês enviam para mim, por favor, eu recebo, analiso e lhes retorno. Tá? E eu gostaria também... Deixa eu só deixar aqui. Aqui, então, está... Ah, sim, aqui é a tarefa, a proposta do Maurício. Depois eu vou ver contigo, tá, Maurício? E eu queria voltar aqui para o Moodle, só um segundinho. Eu vou abrir mais um item aqui do Moodle, que tem um item no Moodle, na tarefa fase 2, deixa eu só encerrar aqui esse compartilhamento e compartilhar a tela do Moodle. Aqui. Então, vocês vão perceber que aqui no Moodle, onde diz projeto fase 2, porque, enfim, essa primeira fase do projeto, a gente entende que agora ela está fechando, né? Vocês já entregaram, já definiram o tema, já escreveram os objetivos, já escreveram também a justificativa, já estão tratando aqui, né, de pegar esse tema e estruturar, e vão fazer agora desenvolver o cronograma, e já fizeram também a entrega da proposta. Aqui embaixo eu vou criar, então, a tarefa para que vocês enviem o cronograma até a próxima terça-feira. E agora, no projeto fase 2, que nós vamos tratar a partir de hoje, eu vou abrir esse item aqui, que é o item da redação técnica, tá? Porque, como eu disse, é muito... Vamos abrir aqui. Todos vocês enxergam aqui... Deixa eu só trazer para cá. Todos vocês enxergam aqui esse documento da redação técnica? A tela do Moodle para mim. Ah, tá. Tudo bem. Então, vou parar e só compartilhar de novo. Ok, redação técnica aqui. Ok. Vocês vão perceber que eu olho para o lado só porque eu trabalho com 2 monitores, tá, pessoal? Aí fica mais fácil. Agora sim? Não, ainda não. Não? Também não. Também não. Aí é a falta de prática do prof com a ferramenta. Vamos lá. Mais uma vez, então. Aqui, técnica. Agora sim. Olha só, é só fazer certo que vocês enxergam, né? Então, às vezes os alunos me questionam, né? Ah, Maurício, mas como eu faço para escrever um determinado item, um assunto, usando essa tal redação técnica? Então, a redação técnica nada mais é do que aplicar corretamente os termos técnicos e conseguir escrever sobre um determinado assunto, primeiro de uma maneira mais concisa, né? Porque hoje, se a gente começa a se delongar muito num tema, por interessante que o tema seja, ele acaba se tornando chato, né? Ah, sim, está me avisando que temos mais 10 minutos. Não tem problema, estamos dentro do cronograma. Então, aqui eu usei 2 exemplos, tá? Então, eu peguei um exemplo que era quando um aluno estava lá escrevendo sobre uma ferramenta de antivírus, mas ele queria fazer isso de uma forma bem resumida e não deixar nenhuma informação fora. Então, olha só que bacana ficou. A empresa XYZ Limitado optou pelo uso da ferramenta de antivírus XXX, né, que é uma determinada ferramenta, na opção Corporate,
na versão 10.5. A escolha por tal ferramenta deu-se principalmente pelo conjunto de funcionalidades disponíveis na versão citada, onde cabe destacar a atualização de vacinas via web, de forma automática e em curtos intervalos de tempo. A baixa utilização de recursos locais do host e a fácil utilização do ponto de vista de administradores e usuários. Além das características técnicas, pode-se destacar que a forma de licenciamento se dá por número de usuários, o que na visão da empresa é bastante atrativo. Então vejam quanta coisa, quanta informação a gente conseguiu colocar em um único parágrafo, não do que mais do que meia dúzia de linhas. Concordam? Porque, olha só, nós falamos qual é a ferramenta, nós falamos em que versão, nós falamos como ela é, por que ela foi escolhida, pelas suas funcionalidades, pela forma de atualização, por ser de fácil utilização para administradores e usuários. Falamos as características técnicas e ainda reforçamos que a escolha desta ferramenta, ela se deu por tudo isso e também pela forma de licenciamento e na visão da empresa, para ela era interessante. Então vejam como a gente consegue escrever sobre um item teoricamente técnico, colocar bastante informações e não se alongar muito. Tá? Tudo conseguiram acompanhar aí? Sim. Sim. Ótimo. E aí, um segundo exemplo aqui é quando também um colega, tudo isso eu vou retirando lá dos artigos dos colegas de vocês, até que já fizeram essa disciplina, até para não ficar só a minha visão e também, e sim, a visão dos colegas que estão desenvolvendo. Então, esse colega ele escreveu sobre o sistema de ERP que a empresa utilizava, né? Então, o que ele tratou aqui? No que tange a sistema de gestão, a empresa XYZ utiliza, né, determinada ferramenta de ERP, sendo que o mesmo é responsável pela gestão de informações da maioria dos setores, áreas da empresa, com exceção da área de recursos humanos, né, e a área comercial, que utilizariam o que a gente chama de sistemas de apoio ou sistemas satélites. O sistema de ERP está instalado localmente nas instalações de TI ou data center da empresa, sendo que o acesso está restrito aos hostes locais e não locais via acesso remoto. No que tange a interação com os demais sistemas especialistas, onde se pode citar o sistema de RH e o sistema de força de vendas, a perfeita interação, sendo que não há perda de confiabilidade ou integridade de informação. No que se refere a licenciamento, o sistema de ERP é licenciado por número de usuários e servidores, assim como os demais sistemas especialistas de RH e da área comercial. E aí esse colega finalizou, colocando que, no que se refere à infraestrutura de TI, tanto o sistema ERP como os demais sistemas estão instalados em máquinas virtuais, rodando em servidores físicos localizados na estrutura interna da empresa. Então, aqui é outro exemplo. Vejam como esse colega ele escreveu, né, colocou muita informação aqui, fez todo o descritivo do sistema de ERP da empresa, tratou também de outros 2 sistemas especialistas que são utilizados, escreveu, ao meu ver, corretamente, e não mais do que 3 parágrafos aqui ele conseguiu registrar tudo. E aqui foi uma observação que eu coloquei agora para vocês, né? E para finalizar, eu usaria uma figura com o sistema de ERP ao centro e os demais sistemas especialistas à sua volta com uma interligação. Porque isso é o que nós vamos tratar também nas próximas aulas, que é o que eu chamo de elementos visuais. É muito importante no artigo costurar a escrita com elementos visuais. Eu acho que todo elemento visual, gráfico, figura, processo, um print, não um print de tela, mas um print de determinada funcionalidade, enfim, um print de um log, de um processo, todos esses elementos visuais, eles ajudam muito. Eles ajudam em vocês passarem informação para quem está lendo, e ele ajuda muito do ponto de vista de quem está lendo internalizar aquela informação também, né? Às vezes um elemento visual vai economizar de vocês uma página inteira de texto e vai passar melhor o recado para quem está do outro lado do que essa página inteira de texto. E vai quebrando também a sequência só de texto, texto, texto. Então eu vou ir costurando isso com vocês, ao passo que vocês vão desenvolvendo o artigo, eu vou pontuando ali, indicando, sugerindo onde é que caberia esses elementos visuais, e numa próxima aula eu divido com vocês também aqui exemplos disso, né?
mas os próprios artigos, os 4 artigos que eu deixei disponíveis para vocês no Moodle, todos eles utilizam, assim, em bom termo, em boa forma, em boa quantidade, elementos visuais para ajudar a tratar os temas todos. Certo, colegas? Certo, entendido. Ok. Então, gente, assim, ó, agora a gente está quase finalizando aqui esse momento coletivo, né? Então, só para fazer um recorrido geral aqui. Então, entregaram a proposta, definidos temas, objetivos, as justificativas estão bem escritas ali, algum apontamento meu só para alguma complementação, algum item, já vamos acostumando, às vezes eu deixo um determinado item em vermelho, é que eu quero dizer que não me pareceu bem aquele termo, aquele item, enfim, ou eu faço um comentário sobre isso, ou que eu deixo em vermelho, vocês já podem levar em consideração que seria bom rever, reescrever ou substituir por um termo ou um sinônimo, tá? A questão do cronograma, então, para a gente fechar, vocês entregam até o dia 7 e provavelmente amanhã ou no máximo quinta-feira eu já abro a tarefa ali no Moodle para vocês fazerem a entrega também. E esse exemplo da redação técnica que eu tratei é mais do ponto de vista de vocês já irem entendendo como vocês vão, enfim, precisar ir escrevendo o artigo. O próprio fato de vocês terem escrito bem a justificativa já vai me mostrando que vocês têm uma boa afinidade com a escrita. Como vocês não foram meus alunos em outra disciplina, eu também preciso entender isso. Tem alunos que conseguem escrever de uma forma mais fluida e já numa primeira versão já fica uma escrita mais bacana. Às vezes tem aquele aluno que consegue desenvolver bem, que tem um entendimento técnico muito bom, mas que ele tem uma dificuldade, né, um pouquinho maior na escrita. Principalmente na área de TI, muitas vezes se tem um profissional que tecnicamente é muito competente, mas na hora de escrever isso ele tem um pouco de dificuldade. Então, se é o caso de um de vocês, não tem problema, eu estou aqui para apoiar, e a gente vai ter bastante referências aí para ajudar também. O próprio fato de vocês olharem lá os artigos dos colegas e, quem sabe, até elegerem um artigo que pelo tema ou pela construção lhes parece uma referência melhor, mesmo que todos estão bem escritos, ótimo, usem um desses artigos como referência. Com certeza isso vai ajudar vocês. E uma outra questão é que quando vocês olham esses artigos, vocês vão ver que cada vez mais é comum dos artigos terem uma etapa de validação mais ao final. Então, nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso também, que é como vocês conseguem fazer uma validação de que esse tema que vocês estão tratando, em que se ele fosse implementado dentro de uma determinada empresa, ele traria realmente resultados e aspectos positivos. Mas não se preocupem com isso, que nós vamos tratar juntos e eu vou apoiar vocês. Todo tema, todo projeto tem como fazer uma validação. Alguns de uma forma mais técnica, outros de uma forma mais elaborada, usando uma pesquisa, enfim. Mas não se preocupem muito com isso e eu vou ajudando vocês nesse sentido, tá? Combinado? Sim, combinado. Combinado. Ok. E aí, assim, pessoal, nós temos mais um minutinho, só para repassar, então, eu começo agora, então, na sequência com o Maurício, depois com o Igor, o Márcio, o Rafael e a Tati. Tá? Eu coloquei o Maurício como primeiro aqui, por ser do curso de redes, depois os outros alunos do curso de TI em ordem alfabética. Aí, claro que o Igor, obviamente, ficou primeiro e a Tati ficou por último por razões óbvias, né? Normal, tudo certo. Né? A Tati já deve estar acostumada, né, Tati? Sim, geralmente eu sempre sou a última ordem na chave. alfabética, vai estar no fim da lista, né? Mas não tem nenhuma referência. Então, ótimo, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. E aí eu vou dar 5 minutinhos e eu acesso ali pelo Teams para que eu possa conversar com cada um de vocês sobre o